Olá, alunos da 7ª fase da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Tradições religiosas, mídias e tecnologia. O detalhamento do objeto de conhecimento é o seguinte: religião, ciência e tecnologia, redes sociais e internet, avanços e desafios, aspectos positivos e negativos do avanço tecnológico sobre as diferentes tradições religiosas. Então agora, aluno, você organiza o seu material e se prepara para fazer as anotações necessárias, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos da 7ª fase da Educação de Jovens e Adultos, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso e desta vez com um tema bem interessante, essa relação das religiões com as mídias e as tecnologias, né? Como que as religiões, uma realidade tão antiga quanto a própria humanidade, têm encarado, têm se relacionado hoje, no século XXI, com essa questão das novas mídias sociais, das novas tecnologias, com esse mundo da internet, esse mundo virtual. É um assunto bem atual, bem interessante, que nós vamos refletir sobre ele nesta aula. É interessante a gente ter em vista o quê? Que as religiões, muitas delas com séculos de existência, têm se adaptado e muito bem às novas mídias sociais, a esse novo mundo, esse novo desafio, essa nova realidade da humanidade, que é a internet, são os aplicativos, são os celulares, que são verdadeiros computadores portáteis que nós levamos para todo lugar. Então vamos ver agora como que tudo isso se relaciona. Mídias, tecnologias, redes sociais, elas são realidades presentes na vida da maioria das pessoas, no mundo atualmente. Todas as pessoas, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, já ouviu falar em internet, em redes sociais. É raro encontrar pessoas que não tenham redes sociais, que não tenham seus aplicativos, que não tenham, que não acessem constantemente a internet. Até as várias tradições religiosas, na sua maioria, possuem algum tipo de rede social, ou mesmo fazem uso de tecnologias para disseminar a sua mensagem. Nós encontramos com muita facilidade as redes sociais oficiais de alguns grupos religiosos, de igrejas, de religiões de forma geral, além das redes sociais de líderes religiosos, né, e de pessoas comuns dentro da religião que abrem perfis com temáticas religiosas, com temáticas da religião que praticam. Canais de televisão, sites, aplicativos para celular são alguns dos meios utilizados pelas religiões no intuito de se atualizar e de espalhar suas mensagens ao mundo. Então as religiões elas estão usando muito bem essas questões, a televisão, os sites, os aplicativos, a internet de uma forma geral. Chama a atenção que a maioria dos grupos religiosos, como eu falei anteriormente, possuem séculos de existência, né? Muitas delas surgiram ainda quando nem havia escrita. Porém, esses grupos religiosos, essas religiões, vêm se adaptando com êxito, com sucesso, às novas tecnologias e ao mundo virtual, fazendo com que sua mensagem chegue aos rincões mais escondidos, mais distantes do planeta. A mensagem religiosa, graças a essas novas tecnologias, tem chegado a áreas que muitas vezes missionários religiosos, líderes religiosos não chegavam. Muitas vezes nesses nossos beiradões, nessas nossas comunidades aqui, aonde o padre aparece de vez em quando, o pastor também, onde muitas vezes não há uma liderança religiosa oficial, instituída, mas graças com o auxílio do rádio, da televisão, do sinal de internet,
as famílias, as comunidades têm acesso às mensagens religiosas, têm acesso às celebrações, aos cultos, podem acompanhar as festividades das religiões. Então a internet faz com que a mensagem religiosa chegue aos cantos mais distantes do mundo. Olha que legal. E é importante a gente fazer essa reflexão, né? A internet ela se torna um instrumento para a expansão religiosa e para a manutenção da fé daqueles grupos de pessoas que em alguns momentos vivem meio que isolados em determinadas áreas do planeta. Né? Um exemplo que nós vimos, que eu acabei de falar, é aqui nessa Amazônia, tão distante, onde os missionários demoram às vezes semanas, meses para chegar à comunidade, e graças à internet aquela comunidade tem acesso à mensagem religiosa. Vamos ver agora as relações da religião com a comunicação de uma forma geral. Nós estamos falando dos novos meios de comunicação, das novas mídias, né? Vamos agora ver como que a religião realizou ao longo do tempo e está realizando hoje esse fenômeno de comunicação. Vamos lá. Religião e comunicação sempre estiveram conectadas, sempre. A religião ela sempre usou a comunicação para anunciar a sua mensagem, as suas verdades, os seus dogmas, a sua doutrina, as suas leis. A religião é essencialmente comunicação entre o ser humano e a divindade, ou seja, Deus. A religião ela é por si só uma comunicação. Ela conecta o ser humano a Deus. Então, os instrumentos religiosos, os meios religiosos, as realidades religiosas, elas têm esse papel de comunicação entre Deus e o ser humano. Mas a religião também é comunicação entre as pessoas, né? Quem vive uma religião é chamado a fazer comunidade, é chamado a se relacionar com as outras pessoas que professam a mesma fé. Então a religião ela é comunicação entre o ser humano e Deus, mas também ela é comunicação entre os seres humanos que professam a mesma fé, que seguem a mesma religião. Por isso que eu volto a dizer, insisto naquilo que estava na cartela, a religião ela é essencialmente comunicação. Não tem como tirar a comunicação da religião, senão não é mais religião, é qualquer outra coisa, menos religião. Certo? Vamos continuar aí a nossa explicação. A religião começou usando a oralidade, ou seja, a fala, a música, a contação de histórias, para comunicar as suas verdades, para comunicar os seus ensinamentos, os seus mitos, a sua compreensão de vida, de universo. Depois passou a usar as diferentes formas de escritura, de livros, de pergaminhos, com os seus textos sagrados. Há pouco tempo a religião passou a fazer uso de meios de comunicação movidos pela tecnologia. Aí a cartela ela destaca, sobretudo, o rádio e a televisão. Né? As religiões passaram a ter esses dois meios de comunicação. De fato, hoje, se você liga a sua televisão, você vê televisões inteiras que são religiosas, que transmitem, passam 24 horas transmitindo programação religiosa, ou naquelas televisões sem ser religiosas, as televisões, por assim dizer, comuns, há um horário, há determinados horários em que se passam programas religiosos. A mesma coisa os rádios. Né? As rádios, as empresas que fazem comunicação por meio por meio do aparelho do rádio, das ondas de rádio, também existem rádios que são 100% religiosas, que transmitem programação 100% religiosa, enviando assim suas mensagens. Né? E há rádios tradicionais que não são religiosas, né? Que algumas delas aqui na nossa região, por exemplo, às 6 horas da tarde, costuma tocar a Ave Maria, né? Costuma rezar o Ângelus, que é uma oração católica,
tem uma mensagem, tem uma música, reza-se o Pai Nosso, né? Como também no meio daquela programação lá que está tocando, sei lá, o rock, o pagode, o samba, não sei, quando das 6 horas para um pouquinho e tem aquele momento de oração. Então a religião hoje, a partir do século XX, ela começa a fazer uso, e um bom uso, dos meios de comunicação. Vamos continuar naquela cartela, que tem mais coisa interessante lá. Olha aí o último parágrafo, o último tópico. Hoje a religião usa as chamadas novas mídias sociais. Quais são essas novas mídias sociais? A internet, sites, aplicativos. Então a religião, ela mergulha nesse mundo da computação, nesse mundo da informática. Ela tem acesso à internet, ela começa a fazer uso daquilo que a internet oferece para ela, né? Os aplicativos, os sites. Você encontra sites oficiais de grupos religiosos, onde ali você encontra todas as informações daqueles grupos religiosos, um resumo da sua fé, das suas práticas, dos seus costumes. Você quer conhecer, por exemplo, uma igreja ortodoxa? Você procura o site daquela igreja ortodoxa e ali tem todo um resumo de tudo aquilo que aquela igreja ortodoxa acredita, pratica. Então é muito importante, né? A religião entendeu que essa modernidade ou pós-modernidade de forma alguma ameaçava as tradições religiosas, mas na verdade elas eram uma aliada para que as religiões pudessem propagar a sua mensagem. Vamos avançar um pouco. As religiões e as novas formas de comunicação social, vamos ver como se dá isso? Redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube têm sido usadas cada vez mais por instituições e líderes religiosos para alcançar um número cada vez maior de ouvintes e espectadores. Então, se a gente abre essas redes sociais que estão elencadas aí na nossa cartela, você vai ver inúmeros perfis que são religiosos, né, que ficam ali se apresentando para você, oferecendo seus serviços, sua mensagem, para você começar a segui-los, começar a ter acesso às suas mensagens. É uma forma de alcançar, como diz aí o finalzinho, alcançar um número cada vez maior de ouvintes e espectadores. Continuando. Essas redes permitem que mensagens religiosas tenham alcance regional, nacional e global em tempo recorde. Ou seja, em pouco tempo, uma pregação de um pastor, de um padre aqui no nosso interior, pode chegar ao mundo todo, né? Pode alcançar o mundo todo graças a essa tecnologia. Os festejos numa comunidade, os festejos religiosos numa comunidade tal, por aqui, pode também, suas imagens, seus melhores momentos podem alcançar o mundo todo. Olha que interessante. E a religião estava atenta a isso, está atenta a isso e tem feito uso dessas coisas. Porém, há uma questão que está sempre presente em todo bom religioso, está presente em toda religião, que é o correto uso desses novos meios de comunicação, dessas redes sociais, fazer um uso correto para o bem, para a promoção da paz, que é o que vai nos dizer aí a próxima cartela. Há uma importante reflexão acerca daquilo que pode ou não pode ser vinculado, seja pelos meios de comunicação convencionais, seja pelas novas mídias sociais presentes predominantemente no mundo da internet. Tem havido muito debate hoje em dia sobre aquilo que pode ser vinculado ou não, aquilo que pode ser mostrado ou não, aquilo que pode ser anunciado ou não nos meios de comunicação convencionais e nas novas mídias sociais. Fala-se da regulamentação da internet, que se coloque regras. Isso é uma questão moral. É todo tipo de notícia que pode ser vinculada, é todo tipo de informação que pode ser vinculada. Qual a natureza dessa informação? Essa informação ela é verdadeira? Ela é falsa?
né? Qual o teor dessa comunicação, dessa informação? Depois, o que essas redes sociais, o que essa comunicação leva as pessoas a fazer, incentiva as pessoas a fazer. Se o que ela incentiva é bom, é mal, é certo ou errado, então há um debate sobre isso. Ainda sobre essa questão da ética nas mídias sociais, vamos continuar aí. Essa reflexão torna-se, por vezes, um caloroso debate. Fala-se em limite nas redes sociais, mas fala-se também em censura. Então, é uma importante reflexão ética. Até que ponto regulamentar a internet é um controle benéfico para a sociedade, evita problemas para a vida social, ou até que ponto é uma censura, é uma privação de valores e de acesso às informações. Isso aí é um debate, às vezes, bem caloroso aí entre os representantes do poder público, né? Uma das formas de se iluminar essa questão é recorrer à consciência e formação ética das pessoas, um papel essencial da religião. Né? Uma das formas de iluminar todo esse debate é quando a religião dá uma formação correta no campo da ética para os seus adeptos, para os seus seguidores, que é um papel da religião, transmitir valores éticos e morais. Quando a religião faz isso bem feito, então a pessoa, o ser humano, ele tem uma formação moral para entrar nesse debate e falar aquilo que é certo, aquilo que é ético, aquilo que é moral. Para trazer uma ilustração a esse nosso debate, vamos ouvir agora um trecho de um documento da Igreja Católica que já vislumbrava essas questões, muitas dessas questões, já em meados do século XX, quando o cristianismo, quando as religiões já começam a ampliar sua presença nos meios de comunicação social. Vamos ouvir esse áudio que é muito interessante. Vamos lá? Decreto Inter Mirifica sobre os meios de comunicação social. Entre as maravilhosas invenções da técnica que, principalmente nos nossos dias, o engenho humano extraiu, com a ajuda de Deus, das coisas criadas, a Santa Igreja acolhe e fomenta aquelas que dizem respeito, antes de mais, ao espírito humano e abriram novos caminhos para comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Entre estes meios, salientam-se aqueles que, por sua natureza, podem atingir e mover não só cada um dos homens, mas também as multidões e toda a sociedade humana, como a imprensa, o cinema, a rádio, a televisão e outros, que por isso mesmo podem chamar-se com toda a razão meios de comunicação social. A Mãe Igreja sabe que estes meios, diretamente utilizados, prestam ajuda valiosa ao gênero humano, enquanto contribui eficazmente para recriar e cultivar os espíritos e para propagar e firmar o reino de Deus. Sabe também que os homens podem utilizar tais meios contra o desígnio do Criador e convertê-los em meios da sua própria ruína. Mais ainda, sente uma maternal angústia pelos danos que, com seu mau uso, se tem infligido com muita frequência à sociedade humana. Para o direto uso destes meios, é absolutamente necessário que todos os que servem deles conheçam e ponham fielmente em prática, neste campo, as normas da ordem moral. Considerem, pois, as matérias que se difundem através destes meios, segundo a natureza peculiar de cada um, tenham ao mesmo tempo em conta todas as circunstâncias ou condições. Isto é, o fim, as pessoas, o lugar, o tempo e outros fatores mediante os quais a comunicação se realiza e que podem mudar ou alterar inteiramente a sua bondade moral. Entre estas circunstâncias, conta-se o caráter específico com que atua cada meio, nomeadamente a sua própria força, que pode ser tão grande que os homens, sobretudo, se não estão prevenidos, dificilmente serão capazes de a descobrir, dominar e, se for o caso, a pôr de lado. Aos destinatários, sobretudo os jovens, procurem acostumar-se a ser moderados e disciplinados no uso destes meios.
Ponham, além disso, empenho em entenderem bem o que ouvem. Leem e veem. Dialoguem com educadores e peritos na matéria e aprendam a formar um juízo direto. Recordem aos pais que é seu dever vigiar cuidadosamente para que os espetáculos, as leituras e coisas parecidas que possam ofender a fé ou os bons costumes não entrem no lar e para que os seus filhos não os vejam noutra parte. Então, olha que interessante, o texto traz, o áudio ele nos trouxe muitas informações aí. Em primeiro lugar, os meios de comunicação social criados graças à inteligência humana é um grande dom de Deus. Esses meios de comunicação social, eles não podem ser usados para o mal, mas sim para o bem. Porque se forem usados para o mal, eles podem levar à destruição, à ruína da sociedade humana. Depois, a questão dos jovens, né? Como os jovens devem também saber usar corretamente esses meios de comunicação. E no finalzinho ali, a função dos pais, o papel dos pais. Olha, isso é do meio do século passado, mas como é atual hoje? O papel dos pais, acompanhando os filhos na utilização desses meios de comunicação social, filtrando. Por isso que é muito importante que os pais, como os primeiros educadores, façam esse acompanhamento na rede social dos filhos. Não é invasão de privacidade, isso faz parte da educação familiar, para que o filho não tenha acesso a coisas que destruam a sua formação humana, que destruam a sua capacidade de relacionar-se positivamente com as outras pessoas. Isso não é função só do professor, não é função só da religião, mas também é função da família, acompanhar o filho, acompanhar a criança na sua navegação aí no mundo virtual. Olha que importante. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Os perigos na comunicação religiosa, na comunicação virtual, né, na comunicação por meio da internet, das novas mídias, que são as fake news. Um tema muito comentado ultimamente é a questão das fake news. Nem mesmo as religiões estão poupadas deste problema. O termo fake news, em inglês, significa notícia falsa. Ou seja, trata-se de uma mentira vinculada por meio das redes sociais. Veja em que ponto nós chegamos, né? Surgem as novas redes sociais, as novas mídias sociais, e as pessoas, então, alguns seres humanos, então, descobrem novas formas de mentir. Olha a que ponto nós chegamos. Vamos lá, vamos continuar. As fake news podem causar problemas grandes para as pessoas, grupos sociais e até mesmo para as religiões. Elas podem destruir carreiras e reputações, podem dividir comunidades e provocar situações irreversíveis. Olha aí o perigo da fake news dentro da comunidade religiosa. Podem provocar situações terríveis, podem destruir uma comunidade religiosa. Por isso, o ideal é que se verifiquem certas notícias antes de repassá-las aos seus contatos. Dá uma verificada se aquela notícia é verdadeira, se realmente aquela notícia saiu nos grandes meios de comunicação, antes de repassar aí nos grupos de WhatsApp, de Instagram, que você pode estar repassando uma mentira que pode destruir a vida de uma pessoa ou até mesmo destruir a sua comunidade religiosa. Você não quer ter isso na sua consciência, não é verdade? Vamos agora receber aqui um amiguinho nosso. Olha aí quem está aqui do nosso lado, o nosso robozinho, a inteligência artificial, que está aqui com o hábito budista. Inteligência artificial que saiu diretamente dos mosteiros budistas para alegrar a nossa aula. E olha, ele vem trazendo aí palavras, valores, princípios, né, das diferentes religiões e apresentando também os símbolos religiosos. Vamos lá. Em relação à inteligência artificial, que é uma nova realidade com a qual as religiões têm se deparado, né, surge uma nova forma de interação entre a tecnologia e a religião. A inteligência artificial pode ser usada para responder perguntas sobre doutrinas religiosas,
gerenciar aplicativos espirituais, olha aí, e até gerar sermões, mensagens, pregações religiosas. No entanto, se levantam questões éticas muito importantes. Uma delas é sobre até que ponto a inteligência artificial ela vai poder substituir a interação humana nas práticas religiosas. Até que ponto a inteligência artificial vai poder substituir o ser humano nas práticas, nas celebrações, nos cultos, nos rituais? Será que uma máquina pode realmente entender o sagrado, falar do sagrado? Olha aí a questão, né, ética, moral, né? A inteligência artificial ela representa e concretiza um importante avanço no desenvolvimento humano. Ela é muito importante. O ser humano desenvolveu a ponto de criar uma inteligência que não é humana, ela é artificial, mas é extremamente eficaz e importante para resolver muitos problemas humanos. Por meio dessa inteligência artificial, somos capazes de criar universos inteiros, de dar vida ao que é estático, ou ao que é simplesmente imaginado por nossas mentes. Olha aí o poder da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial pode nos trazer a representação, por exemplo, do céu, do próprio Deus. Né? Imaginemos os impactos que a inteligência artificial causa e ainda pode causar no âmbito religioso. Impactos que, se ela for bem utilizada, serão positivos. Se ela for mal utilizada, serão negativos. Por isso, os líderes religiosos devem estar sempre atentos, né? E devem estar sempre sobre o imperativo ético, né? Devem estar sempre sobre a norma ética, a fim de orientar sabiamente os seus fiéis, os seus adeptos, sobre o uso da inteligência artificial, para que inverdades e erros não tomem forma e não distorçam a beleza da mensagem religiosa. É muito importante que a inteligência artificial não seja usada para o mal, nem para distorcer a mensagem religiosa, que é tão bela, que é tão rica. Ok? Então, caros alunos, nós ficamos por aqui. Espero que esta aula tenha sido de grande valia para vocês. Muito obrigado e até a próxima.